Por que Deus deve fazer parte do dia a dia da sua família? No estudo de hoje, nós vamos falar sobre a importância de buscar a Deus em primeiro lugar, pois é isso que vai trazer paz para os nossos relacionamentos. Agora, Escola Bíblica. Tudo bem com você? Como é que você está? Como é que passou o seu final de semana? Como é que estão as coisas aí? E os preparativos para o Natal, hein? Conseguiu tirar um final de semana aí para estar com a sua família? Mesmo diante das inúmeras atividades, trabalho? Conseguiu? Hein? Você conseguiu ir à igreja? Eu tenho convidado você sempre na quinta-feira para procurar a igreja adventista mais perto da sua casa. Eu congrego numa igreja adventista. Nós aqui da Novo Tempo somos da igreja adventista e por isso que eu sempre faço convite. Você foi à sua comunidade religiosa, eu quero dizer sempre, digo aqui sempre, quero relembrar agora que quando nós compartilhamos aqui, oferecemos uma revista, nosso grande objetivo é compartilhar o conhecimento da palavra. Esse é o nosso objetivo. Não é convencer você, mas eu sempre digo, tenha um coração aberto para um novo aprendizado, um novo conhecimento. Ninguém é dono da verdade. A verdade está na palavra de Deus. Eu sei que existem muitas vozes que têm interpretado a Bíblia. Infelizmente, alguns equivocadamente. Para alguns, a Bíblia se tornou um livro de performance empresarial, performance financeira. Alguns pegam a Bíblia e tornam, eu citei isso na semana passada, um livro com dicas sobre essa área ou aquela área. Não é esse o nosso propósito. A Bíblia é um livro da salvação. É um livro que apresenta sobre a salvação, não importa qual seja o assunto. Como, por exemplo, esse assunto que nós estamos estudando, que é tema de família. O grande propósito do Senhor e da palavra do Senhor, quando Ele vai falar sobre família, o grande desafio, o grande propósito é mostrar para mim e para você que o Senhor deseja nos salvar. Por isso você pode ligar agora, nesse momento, liga para a gente e peça a sua revista Esperança, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Você vai receber aí na sua casa. Não tem nenhum custo, porque os anjos da esperança fazem com que a gente possa fazer aí, eles nos ajudam para que a gente envie gratuitamente, sem nenhum custo, as nossas revistas de esperança. Obrigado a você que é um anjo da esperança. Nós vamos hoje estudar o tema número 5, um pedacinho do céu. Vamos entender um pouquinho hoje sobre a importância e como nós devemos fazer da nossa casa um lugar de adoração ao Senhor. Vamos orar para que o Espírito do Senhor nos dê iluminação ao abrirmos a palavra. Pai do céu, obrigado porque estamos juntos aqui. Obrigado pelo final de semana, pelo cuidado. Obrigado pelas oportunidades que nós temos, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Senhor, agora ao estudarmos sobre a importância de colocarmos o Senhor como primeiro dentro do nosso lar, que a gente reflita, talvez a gente tenha que deixar algumas coisas para trás, talvez a gente tenha que repensar no nosso modo de viver, que o nosso coração esteja disposto a isso. Eu peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quando a gente fala sobre esse assunto, colocar o Senhor em primeiro lugar, e a gente vai explorar um pouquinho isso, é óbvio que isso mexe com o nosso dia a dia, mexe com o nosso cotidiano, com as nossas prioridades, ou com a nossa prioridade, porque dizem os especialistas que quando eu estou falando de prioridade, estou falando de uma coisa,
E quando a gente está falando sobre isso, queira ou não, e os outros assuntos, né, como eu falei semana passada, a gente é envolvido pelo ambiente cultural em que a gente está. E isso muda de época para época, mas o princípio sempre se preserva. Ou seja, eu já citei isso aqui em algum momento, e quando eu digo isso, quando a gente usa essa frase, quer dizer que a gente já tem um pouquinho mais de idade, né? Mas eu sou da época, uma frase, né, que já entrega a gente, né? Mas eu sou da época que a gente tinha menos influências mercantilistas, assim, menos influência de ter, e a gente acabava se contentando com menos coisas, as coisas eram mais duráveis, a gente aprendeu a estar satisfeito com o que tinha, e esse era um processo que a gente, né, recebia dentro da casa. E lógico que a gente vai acompanhando a modernidade, a gente vai vendo como isso se tornou cada vez mais, né, aprimorado, as campanhas publicitárias, a gente vai sendo influenciado, né? E de alguma forma isso vai nos desviando do projeto original. Quando a gente tem uma vida mais simples, quando a gente aprende a estar contente com aquilo que a gente tem, a gente é mais feliz e a nossa casa tem mais cumplicidade. E, infelizmente, hoje a gente vive num ambiente, culturalmente, que parece que a realização do indivíduo se dá quando ele tem coisas. A realização de um indivíduo se dá quando ele consegue fazer viagens. Parece que a identidade do indivíduo se define como um indivíduo de sucesso se ele alcançou tal coisa, se ele fez tal coisa, né? Se o indivíduo tem tantos seguidores, se o indivíduo tem tanto na sua conta bancária, se o indivíduo está viajando, se não está, e as redes sociais vão nos influenciando para isso. Agora, quando a gente vai pensar em prioridade aqui, eu tenho que repensar sobre que modo de vida eu quero ter, sobre o que realmente tem valor, tá? Então, quero propor você aqui a dar uma remada contra a maré, porque é um desafio que a gente tem. Porque quando eu vou para a cultura bíblica, eu não estou falando da mediocridade, não é isso, tá? Porque alguns fazem discursos maravilhosos, né? Assim, e usando a Bíblia até como esse livro, como livro motivacional. E, em realidade, estão fugindo do ideal de Deus, da essência de Deus. A gente vai ver isso, tá? Mas quando a gente se propõe a isso, a gente está se propondo a fazer do nosso ambiente, da nossa casa, a evidência de que o céu existe, e o céu começa ali. Nós vamos viver a eternidade num lugar onde não haverá dor e sofrimento? Sim, mas nós começamos com o nosso ambiente familiar. Tá? E aqui eu quero propor reflexões para você, tá bom? Só para a gente relembrar alguns princípios que nós já colocamos aqui. O casamento é formado de 3 pessoas, homem e mulher, que são abençoados por Deus. Sempre, quando você vai ver no texto bíblico uma união familiar, homem, mulher e a presença de Deus. Deixa eu só resgatar. Foi lá na nossa primeira semana. Talvez o seu retrato familiar seja diferente. Você é uma mãe solo, mas você tem ali a presença de Deus junto com o seu filho. Ok, tá bom? Então, se o seu retrato familiar é você, seu neto e sua filha, por exemplo. Esse é o retrato da sua família. A presença de Deus deve estar ali. Tá bom? É uma instituição tridimensional que possui um aspecto espiritual. Sem Deus, nosso lar está fadado ao fracasso. Se o retrato da sua família não é esposo, esposa e filhos, o retrato é você, seu filho. Lembra, Deus tem que estar ali. O aspecto espiritual precisa ser desenvolvido. Se o aspecto espiritual não for desenvolvido, você não terá exatamente a bênção que deve ter. É isso que eu gostaria que você pensasse. O que você acha que deve ser prioritário na vida de um cristão? O que você acha que isso é o primeiro? Família, Deus, atividade física, trabalho, TV, internet. Esses dias eu recebi um videozinho bem interessante de um gráfico que, com o passar dos anos, qual era o lugar em que mais se gastava tempo.
Qual era o ambiente que mais se gastava tempo? Família, amigos. E você vai vendo com o passar dos anos, e hoje se gasta mais tempo num ambiente virtual do que num ambiente real. Isso Nós estamos, talvez, criando uma geração que não está tendo esse contato. E isso começa com o nosso exemplo, tá? E você já viu esta cena, ou talvez já esteve envolvido nela, sentado à mesa e cada um no seu mundo. Cada um no seu mundo. Antes, e eu lembro bem desse período, que sentava-se na frente de um sofá para comer e para assistir a algo. E não conversavam. Ali começou a se desligar. E agora o mundo é virtual ali. Cada indivíduo pode sentar na mesa, mas ele está no mundo dele. E a interação? A interação. Lembra bem, toda a tecnologia, ela vem e ela pode ser uma bênção. Pode ser, começou com o rádio, com a TV, hoje com a internet. Uma coisa não vai descartando a outra. Ela pode ser uma bênção, mas vai depender de como eu estou tratando isso, como é que eu estou... Então, qual é a prioridade? Qual deve ser a prioridade de uma família cristã? Quanto tempo você passa por dia com cada uma dessas coisas que foram citadas? Quanto tempo você está em família? Quanto tempo você tem de comunhão com Deus? Quanto tempo você gasta para suas atividades físicas? Quanto tempo você está no trabalho? Quanto tempo você fica no mundo virtual? É para a gente pensar. O escritor Charles Crawford diz que nenhuma pessoa se atreveria a construir uma lareira de pedras sem ter pedras, nem fazer uma torta de maçã sem maçãs. Há muitos, no entanto, que pretendem construir lares cristãos sem Cristo. E se dizem cristãos, mas sem a presença de Cristo, ou sem ouvir o que Cristo tem para dizer. E deixa eu ir um pouquinho mais longe aqui com você. A gente acha que os nossos momentos de comunhão, eles se darão somente por aquilo que a gente recebe. Daí você pega no celular, você assiste, você... Ok, isso é importante, você está aqui comigo, está estudando a Bíblia, e eu desejo que você fique aí, não vá embora, fique aí, vamos estudar, peça a sua revista Esperança, estude. Agora, quando eu digo assim, peça a sua revista Esperança, eu quero te motivar a ter o seu momento de reflexão. A pegar aqui o conteúdo, você abrir o conteúdo e ver cada citação, cada pergunta, cada informação técnica e cada texto bíblico que está sendo usado, para proporcionar para você um momento de comunhão e de reflexão, entende? Então você assiste, tem dúvida aqui, pode ir passando mais rápido, né? Tá tudo bem se você for assistir no nosso canal no YouTube. Agora, tenha o seu momento de reflexão. É isso. Esse é o propósito. Agora, alguns acham que estão tendo uma comunhão com Cristo com aquilo que ele está recebendo, né? Ou ele fica ali nos recortes do Instagram. Em cada família, diz Charles, deve haver um tempo determinado para os cultos matutino e vespertino, de manhã e à tarde. Nós precisamos ter em nível familiar. Que apropriado é os pais reunirem os filhos ao redor de si, antes de quebrar o jejum, agradecer ao Pai Celeste sua proteção durante a noite e pedir-lhe auxílio, guia e proteção para o dia. Que adequado também, chegando à noite, é reunirem-se uma vez mais em sua presença, pais e filhos, para agradecer as bênçãos do dia findo. Livro Orientação da Criança, página 520. Que bênção é de manhã você interceder, você orar. Que bênção é você, no final do dia, agradecer diante dos seus filhos por aquilo que aconteceu. Aí você diz assim, pastor, mas o meu cenário familiar é um cenário mais desafiador. Por causa dos horários, parece que a gente não está se encontrando por causa disso. Então vamos criar um grupo. Aí vem a tecnologia que pode ser positiva. Vamos criar um grupo e vamos colocar no grupo um momento de reflexão que seja rápido. Filho, orei por você agora. Quero lembrar vocês que, entende? Há um momento muito significativo
da minha história cristã, um momento muito significativo que eram os cultos de sexta-feira, os cultos de pôr do sol. Na Igreja Adventista a gente tem o sábado como um dia especial e a gente faz um culto de entrada do sábado. Era muito especial. Na minha infância, fui crescendo. Hoje, os filhos estão longe de casa. E eu criei um hábito, né, de gravar um vídeo toda sexta-feira, porque nem sempre a gente tenta entrar junto, em família ali, né, no grupo, no vídeo. Nem sempre dá, mas de gravar um pequeno vídeo, desejando um feliz sábado, que aquele momento... Eles são adultos hoje, né, estão seguindo a vida deles, sabe? Mas para criar uma forma de dizer assim, o sábado está começando, porque aquilo foi marcante para mim. Então você pode usar, mesmo que o seu ambiente seja um ambiente que você não consiga ter esse momento. Agora eu quero refletir com você na palavra. E esse texto, que está dentro do contexto do Sermão do Monte, é um texto muito conhecido, Mateus capítulo 6, e vai trazer para a gente aqui, vou dizer para ti, vai trazer uma reflexão muito profunda. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Não é a vida mais do que o alimento, o corpo, e mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis mais, vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado, 42 centímetros, normalmente a medida da parte do antebraço, 42 centímetros. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Vamos lá. Você, talvez que lê a Bíblia, conhece muito bem esse texto. O texto por si só, ele já fala muito, né? Alguém poderia dizer assim, pastor, mas então quer dizer que eu vou ficar de braços cruzados, não vou fazer nada? Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo de inatividade. O texto não está dizendo que as pessoas não deveriam fazer nada. Paulo, por exemplo, quando vai escrever a igreja de Tessalonicenses, ele vai dizer, a igreja achava, Jesus vai voltar, não preciso fazer nada. E alguns estão dependendo até dos outros. E Paulo vai ser firme lá. Mas Paulo vai dizer assim, tenham uma vida simples, trabalhem, ganhem as coisas com as suas próprias mãos e continuem aguardando a volta de Jesus. Então o texto não está falando de inatividade. Não. O que o texto está querendo dizer é quando essas coisas, e ele usa a linguagem dos gentios, estas coisas, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Quando ele está usando a expressão gentil aqui, ele está dizendo é aquele que não quer Deus. Quem é gentil é que está procurando, está preocupado com conquistar isso, conquistar aquilo, esquecendo de Deus. Então ele não está dizendo que eu não devo ter sonhos, que eu não devo ter objetivos. Não é isso que o texto está dizendo. O que ele está dizendo é que quando eu começo a buscar essas coisas e esqueço de Deus, esqueço da minha família,
eu estou cometendo um erro. É isso que o Senhor está nos alertando. E aí eu fico ansioso, eu fico preocupado. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Isso vem por influência, por isso eu comecei falando sobre isso no programa. Isso vem por influência do ambiente cultural que nós estamos vivendo. A realização que você tem, você vai ser um indivíduo grande, vai ser um indivíduo nobre mesmo, de sucesso, se você conquistar. Essa é a influência, você me entende? Só que isso é tão imperceptível que isso está no meio religioso. Isso veio para o meio religioso. Isso está no ambiente religioso. Isso está permeando todas as igrejas. Isso veio dentro de um processo, de uma teologia de prosperidade. O Senhor vai te abençoar se você for fiel a Ele. E agora, essa teologia tem uma nova roupagem, é a roupagem do sucesso. Entende? E aí onde fica a família? Onde fica Deus? Aí você diz, não, mas eu estou buscando, por isso que eu estou alcançando. E o olhar que você tem para os seus filhos, para o seu cônjuge, para aquele que necessita. Isso está te dando um olhar muito mais afetuoso e preocupado? É isso que o Senhor está dizendo. Mas qual é a proposta do Senhor? O que Ele está dizendo aqui? Busque em primeiro lugar os valores do reino e a justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Primeira coisa que você vai procurar são os valores do reino. Depois as outras coisas. Os valores do reino e a sua justiça. Aquilo que é correto. Dá para entender? Quais são os valores do reino? Eles são diferentes dos valores dos gentios, diz o texto, que representam o cotidiano. Os valores do reino, eu estou preocupado com o próximo, como você está. Agora o indivíduo é como aquela criança, né, que quer a atenção do pai, deseja a atenção do pai, escreve a carta né, como que eu faço, pai, para ter um momento com você, uma hora com você. E o pai acha que dando tudo para aquele filho, conquistando tudo para aquele filho, ele está oferecendo o melhor. Equívoco. Parece uma frase, é um clichê já, né? Nossos filhos não precisam de coisas, eles precisam da gente. Só que quanto mais a gente ouve isso, parece que menos a gente faz. Por quê? Porque nós estamos sendo moldados. Paulo vai dizer, né? Não vos conformeis com esse mundo. Parece que a gente está sendo moldado. E eu quero concluir com você. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. E eu quero terminar agora com o Salmo 127. Esse é um salmo que vale a pena a gente refletir, a gente ler cada manhã no nível familiar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Inútil. Inútil vai ser você levantar de madrugada, né? Correr atrás disso, daquilo. Se o Senhor não edificar a sua casa, se você não buscar o Senhor, em primeiro lugar. Eu lembro que a gente ganhava um tênis no início do ano para usar o ano inteiro, né? Isso quando a gente chegou na fase de um tênis um pouco mais produzido. Porque eu lembro daquele que enfrentava qualquer turbulência. Talvez você já tenha ouvido falar. Se não, dá uma olhadinha na internet. Chama-se Que Chute. Era um negócio extraordinário. Mas eu lembro que uma vez nós evoluímos um pouquinho, o pai deu um tênis para a gente. Só que a gente era meio, né, arteirinho, assim, gostava de uma
uma baguncinha. E atrás da escola tinha um riozinho e uma vez eu caí dentro desse riozinho, tentei pular e molhou o tênis. E aí o tênis deu uma descolada. Aí eu pensei, agora eu vou ganhar um tênis novo. E levei, cheguei em casa com o tênis já descolando e falei, pai, esse tênis não. E meu pai disse assim, não, esse tênis é para o ano inteiro. Mas não dá. Não dá. Aí ele foi lá, arrumou umas colas e tal. E aquele tênis ficou daquele jeito, né? Não tão bonito, mas era o tênis que tinha que cuidar para o resto do ano. É lógico que há uma inconformidade naquele momento de uma criança frustrada, mas eu vou dizer para você uma coisa. Eu agradeço ao meu pai, porque naquele dia ele disse, é esse tênis para o ano inteiro. Até porque não tinham condições financeiras, né? Mas é esse. Mas nunca faltou dentro da nossa casa os nossos momentos de entrega e de comunhão, mesmo com os desafios religiosos que a gente tinha. A entrega, a intercessão, o ler, o buscar a Deus, o orar, o interceder. O Senhor sempre esteve conosco, nunca nos faltou nada. Nunca faltou nada. Eu quero perguntar para você. Você tem que trabalhar, você tem que correr atrás. Mas não esqueça, talvez um pouco menos de coisas, menos contas, menos presentes e mais companhia, mais intercessão junto dos seus queridos. Isso fará diferença. Você deseja isso nesse momento? Eu sei que isso é o remar, né? Queridos, a gente não precisa do celular novo toda hora, da roupa nova toda hora, ou do tênis novo toda hora. Não, nós não precisamos. Nós não precisamos de mais uma conta e de mais um boleto. Não, nós não precisamos. Nós precisamos estar na presença de Deus mais todos os dias. Eu quero orar por isso. Pai do céu, nos ajuda a buscarmos os valores do reino, da eternidade e sermos fiéis e justos aqui nessa terra. Que a gente faça isso e que isso contagie nossa família, nossos filhos, eu te peço. Que essa mensagem toque o coração dos nossos telespectadores agora. E que haja sensibilidade por parte dos filhos, que eles percebam essa busca e sejam transformados pela tua graça. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. A gente se encontra amanhã aqui em mais um Escola Bíblica.